Muito boa tarde a todos. Começo por saudar as nossas oradoras e saudar também o PCP pela iniciativa de apresentar aqui este debate à Assembleia Municipal de Lisboa, que o CDS entende ser muito importante para que continuemos a construir uma sociedade em que as mulheres e os homens tenham acesso e no fundo, igual do ponto de vista de direitos, de oportunidades, mas entendemos que os contributos e os factos que aqui foram apresentados são, de facto, muito importantes, não só para trilhar o caminho que vem a seguir, mas também para reconhecer aquilo que existe. É importante perceber que ainda existem desigualdades, especialmente no mundo laboral. E no mundo laboral, as desigualdades existem por diversos motivos. Primeiro, porque quando olhamos para a questão da relação família e trabalho, isto é uma questão que nós, naturalmente, olhamos para as mulheres, quando na realidade não deve ser uma questão que é colocada às mulheres, é uma questão que deve ser colocada a todos. E isto é, no fundo, o chamado unconscious bias, não é? Que existe e que tem que ser trabalhado de duas formas. Tem que ser trabalhado do ponto de vista de trabalhar a diversidade nas organizações, trabalhar a diversidade dentro da família, perceber que lá porque se é mulher ou porque se é homem, a tarefa não tem que estar pré-definida para cada um, mas que tem que existir a tal complementaridade em que cada caso é um caso e haver a liberdade de se poder decidir como é que se quer fazer em cada caso. E aqui, o que é que no fundo, as entidades governamentais podem ter uma atuação? Podem ter uma atuação de criar leis laborais que sejam mais flexíveis, quer do ponto de vista de ajuste de horários, quer de ajustar até o trabalho à distância sempre que possível, quer de perceber que mesmo na situação de maternidade e de licenças de parentalidade, não é? Que se calhar a mulher pode querer decidir usufruir da maneira como está na lei, mas também se calhar pode querer fazer de forma diferente, como pode ser o pai a querer tomar o tempo para assumir a paternalidade, não é? E, portanto, digamos que não deve ser tão restritivo tudo aquilo que já existe e deve haver maior liberdade de escolha às pessoas e às famílias para tomarem as decisões. Cabe às famílias tomar essa decisão de um ponto de vista mais liberal. E é aqui que o Governo até poderia dar esse mesmo exemplo, dando também não só posições de destaque a mulheres, que aqui sim há uma grande diferença. Nós, quando olhamos para as empresas e para os governos, aquilo que vemos, e agora o Governo Socialista é exemplo disso, não é? De facto, há muito poucas mulheres em lugares de decisão. E aquilo que faz, quando colocamos mulheres à frente em lugares de decisão, faz com que toda a dinâmica que está por trás da organização do seu dia-a-dia mude. E a política é o maior exemplo disso. Vocês repararem, a política, a maior parte das reuniões acontece à noite e ao fim do dia. E, portanto, como é que quem trabalha, quem, no fundo, exerce política, no nosso caso, que não é o nosso dia-a-dia, não é? Que é, no fundo, um momento além dos nossos trabalhos, como é que depois consegue conciliar tudo isto? Só consegue conciliar-se do ponto de vista familiar, houver essa harmonização e dar essa mesma liberdade a cada um. E, portanto, aqui as entidades estatais também podem dar esse exemplo e começar precisamente a dar mais oportunidades às mulheres para tomarem os lugares de decisão e começarem a definir as regras do jogo de uma maneira mais igual, ou pelo menos não pensada apenas por homens, mas pensada por homens e mulheres. E mais uma vez aquilo que o CDS defende é a diversidade nas organizações e a diversidade das oportunidades. E portanto este caminho não se faz apenas com mulheres, faz-se com mulheres e com homens, pensado em conjunto e trilhando um caminho em conjunto. Era isto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.